Fluminense contratou Everaldo. E aí, cara, a gente precisa falar aqui na real. Trabalhar na realidade aqui mesmo. Como você sabe que a gente aqui do Raiz Tricolor faz habitualmente. Tá difícil emitir opinião sobre essa contratação. Isso já vem de um tempo, na verdade. Passar as informações básicas, tá? O Fluminense está contratando Everaldo junto ao Bahia. Contrato até o final do ano que vem, tá? Alguns detalhes que já foram revelados. Até o final de 2026. O Everaldo está vindo por cerca de 4 milhões e meio de reais. O Fluminense descontou um valor que o Bahia teria que pagar, né, repassar de percentual por Gabriel Teixeira, porque o Bahia vendeu o Gabriel Teixeira agora. E com essa venda teria que repassar uma verba da venda para o Fluminense. Então o que o Fluminense fez foi descontar parte desse valor e vai pagar cerca de 1 milhão e 200 mil por Everaldo. Então, só para deixar claro, vai pagar 4 milhões e meio, só que uma parte já foi paga porque o Bahia tinha que mandar um dinheiro pro Fluminense. Everaldo chega, e aí é onde a gente começa aqui. Eu tava dando uma passeada, e é impressionante, assim, eu dei uma passeada pela rede social Twitter e pelo YouTube também. A gente tava em live agora há pouco no Jornada KTO 1902, e eu anotei aqui alguns pontos no celular para poder falar sobre essa contratação do Everaldo. E a primeira coisa é que, assim, chegaram alguns superchats falando: que bom, já montamos o nosso time pra Série B. Que bom, olha só, o Everaldo é Série B. O Everaldo... E eu fui dar uma pesquisada e tentar entender porque, assim, existe uma dualidade maluca onde se o Fluminense não contratar o Cristiano Ronaldo, o Fluminense está contratando o pior jogador do mundo. Ou o cara é o maior gênio e ele não veio pro Fluminense, e ele é o maior gênio que a gente deveria contratar. Vou abrir um parêntese aqui para um jogador que eu gostaria que fosse contratado, até hoje, inclusive. Matheus Gamarra. Vocês lembram do Matheus Gamarra? Zagueiro paraguaio, era do Olímpia, enfrentou a gente no ano retrasado. Bom zagueiro, filho daquele Gamarra famoso, né? Que jogou pelo Palmeiras. Pois bem, o Atlético Paranaense foi atrás. Contratou, pagando um bom dinheiro. Tava no banco, agora foi repassado ao Cruzeiro. Tá envolvido lá, acho que no negócio do Tevez, que tava sendo do Cruzeiro pro Atlético Paranaense. Não deu muito certo no Atlético Paranaense, mas pode dar certo no Cruzeiro. Porque jogador não é máquina, futebol não é Brasfoot. Mesmo no Brasfoot, às vezes você contratava jogadores muito bons e eles não davam certo, né? Quem jogou já sabe disso. Então, assim, nada é preto no branco, do tipo, tudo com alto contraste. E às vezes a galera acha que é assim. E aí eu tomo um susto, vai lá, quando a análise é assim, do tipo, o Paulo Baia tá vindo, aí você vai olhar a carreira do Paulo Baia, você vai falar, beleza, ele tem uma temporada boa, essa única temporada boa é recheada de gols no Campeonato Goiano e na Série B ele era reserva da equipe do Goiás. Você pode ficar com o pé atrás. E eu mesmo falei aqui 200 vezes, falei, olha, se você tá achando que o Paulo Baia vai ser o principal jogador do Fluminense no ano, você tem que ficar muito com o pé atrás. Agora, se você encarar o Paulo Baia como uma aposta, que se der errado vai custar muito pouco, e se der certo vai ter um bom retorno, aí a contratação ficou ok. E a contratação do Paulo Baia foi ok. Deu errado, o maluco mostrou que até agora mesmo não joga nada, até agora foi isso que ele mostrou, e o custo é bem baixo. O ideal era que tivesse dado certo, mas eu acho uma aposta sem muitos danos. A aposta se mostrou errada, mas o dano foi muito baixo. A questão é quando a gente começa a entrar numa seara onde a gente não domina. A gente começa a entrar numa seara que passa a não ser mais verdadeira. A gente começa a entrar nos números e observar que os números que a gente está falando não são verdadeiros. E por que eu estou falando isso? Porque o Everaldo é nítido que quando a gente começa a temporada e vem uma especulação, vem notícias de que o Fluminense está tentando o Richarlison, é nítido que o que vai acontecer logo depois? O jogador que vier vai ser referendado, não é nem referendado, é comparado com o Richarlison. Isso é nítido, porque o Fluminense disse que tinha 8 milhões de euros para contratar o Rony. Disse que tinha 1 milhão de salário para poder trazer um atacante para pagar no Rony. Então, é nítido que vai ser comparado com esses jogadores. Isso é fato, não tem muito o que discutir. Agora, a gente não pode negar os números que acontecem.
as verdades, os pontos. O Everaldo não é um jogador de Série B. E sabe o que é a prova disso? Que o Everaldo não é um jogador de Série B? É que o Everaldo não jogou a Série B. Vou abrir aqui a tela do Gol, tá? Vocês estão vendo aí na tela? Deixa eu dar até um zoom aqui. Não, um zoom vai tirar o negócio da tela. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui do lado tem o histórico do Everaldo, tá? Vamos lá. Vou botar aí na tela bem grande aí pra vocês verem. Em 2025 ele jogou pelo Bahia, 24 pelo Bahia, 23 pelo Bahia. O Bahia jogou a Série A em todos esses anos. Jogou 3 anos antes no Campeonato Japonês pelo Kashima Antlers, que é um dos principais times japoneses. Ao que tudo indica, não jogou a Série B do Japão, né? Antes disso, ele jogou pela Chapecoense em 2019. Sabe em que divisão a Chapecoense estava? Na Série A do Campeonato Brasileiro. Querétaro do México, Série A também. Atlético Goianiense em 2017. Sabe onde o Atlético Goianiense estava? Na Série A. E pelo Santa Cruz em 2016. Também estava na Série A. Então, assim, a gente tá falando dos últimos 10 temporadas, ele jogou na Série A. Óbvio, algum tempo fora do Brasil. E aí é engraçado, porque simplesmente por eu falar isso daqui, falar o óbvio, falar um negócio que não tem discussão, de que o Everaldo não é um cara da Série B, vai ter gente comentando assim, aí, ó. Tem que ser muito idiota. Tá defendendo a contratação, tá passando pano pro Mário Bittencourt. Pelo amor de Deus, gente. Passando pano pro Mário Bittencourt. Ninguém bate mais na gestão do que eu. Nas incoerências, nos erros, nos absurdos. E aí eu venho pra cá pra poder falar o seguinte, olha só. E eu consigo ver já que isso vai acontecer. Vamos dar uma analisada nos números do Everaldo. Porque o Paulo Baia tinha 20 gols numa temporada, 19 gols numa temporada. Se for ver, boa parte era no Campeonato Goiano. Então vamos dar uma analisada aqui numa coisa. O Everaldo jogou em 2017, lá atrás, mó tempão. Fez 5 gols no ano pelo Atlético Goianiense, tá? Vou tirar um pouquinho o zoom aqui. Ele fez 5 gols no ano pelo Atlético Goianiense. Tem uns gols aqui no Campeonato Saudita, mas aqui, ó. 2 pelo Novo Horizontino e fez 5 pelo Atlético Goianiense. Os 5 foram na Série A. 2 gols contra a Ponte Preta, 2 contra o Avaí e 1 contra o São Paulo. Então estamos falando aqui de Série A do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vem pra 2000 e... Ele volta pra Série A em 2019. Ele fez 19 gols. Tá um número bom, número bom. A gente ano passado não teve ninguém que fizesse 19 gols, por exemplo. É um número alto, consideravelmente alto. Sabe quantos gols desses 19 que ele fez, 20 contando um aqui que ele fez no Querétaro, né? Mas dos 19, sabe quantos gols foram na Série A do Campeonato Brasileiro? 13. Ele fez 4 gols no Catarinense, fez 1 na Sul-Americana, 1 na Copa do Brasil e o resto tudo no Campeonato Brasileiro jogando pela Chapecoense, tá? Time da parte de baixo da tabela. Aí a gente vai de novo. Então 13, vai anotando aí. Fez 5, agora já fez 13. Aí ele passa um tempo no Japão, chega a fazer uma temporada boa, 2 não muito boas, e volta num patamar salarial muito acima do que deveria. Isso é outra discussão que a gente vai ter já já. Mas aí a gente vem pra cá, ó. Ele fez gols pelo Bahia. Aonde foram esses gols pelo Bahia? Tudo no Campeonato Baiano, né? Não. Em 2023, pelo Bahia, ele faz 20 gols, sendo 9 no Campeonato Brasileiro, 2 na Copa do Brasil, 3 pela Copa do Nordeste, sendo que os gols pela Copa do Nordeste foram contra times mais fracos, é bem verdade, Ferroviário, Fluminense de Piauí e CRB, e fez 6 gols pelo Campeonato Baiano. Ou seja, ele fez 11 na Elite. 2 na Copa do Brasil, os 2 nas quartas de final, inclusive, contra o Grêmio, e 9 pelo Brasileirão. Então ele marcou 11 gols ali na Elite. Outro número também considerável. Ano passado ele só fez 11 gols. Isso eu não tô nem botando as assistências. Ele só fez 11 gols ano passado. Pouco, tá? Pelo número de jogos que ele joga. E aí você vai ver os 11 gols são 8 pela Série A. Então assim, como que a gente tá falando com um cara que tem uma média aí de 7 a 10 gols? Isso já chegou a fazer 13, 11, 10, 8 gols pela Série A. É um cara da Série B sem nunca nem ter jogado a Série B nos últimos 10 anos. Não é uma análise rasa? Não é uma análise fraca? Não é muito pouco pra alguém que quer debater futebol falar um negócio desse? É. Agora, vamos lá. O Everaldo, a gente não tem como negar que o Everaldo, ano passado, jogou jogo pra cacete no Bahia. Foram 60 jogos em 2023, 58 em 2024 e nessa temporada ele já tem 6 jogos pelo Bahia. Show de bola. É bem verdade. Dito isso, a gente não tem como negar de que o Everaldo hoje é a terceira opção do Bahia. E o Bahia é concorrente nosso. O William José está à frente do Everaldo, acabou de ser contratado, vindo da Europa. O Luciano Rodrigues, né, o Lúcio Rodrigues,
Chegou ano passado o Uruguai a peso de ouro, está na frente do Everaldo. O Everaldo é a terceira opção, chegou a jogar do lado, na parte de lado ano passado. Óbvio, jogou muitos jogos, se machuca muito pouco pela idade, a idade é mais avançada, mas 33 anos, mas tem 37 jogos no Campeonato Brasileiro de 2023 e no Campeonato Brasileiro do ano passado tem 32, ou seja, é um cara que joga sempre. Mas é a terceira opção de um time que joga o mesmo campeonato que a gente. Então, assim, se a nossa solução para a camisa 9 é a terceira opção de um time que joga um campeonato com a gente, isso já quer dizer que tem algo de errado. O Fluminense gastou mais de 100 milhões, e eu falo mais de 100 milhões porque a gente não sabe os valores. Porque ao contrário do Vitória, do Fortaleza, que quando vendem ou compram um jogador, divulgam para sua torcida quanto pagaram, por quantos por cento, o Fluminense é a Coreia do Norte do futebol. E não é só o Fluminense, não, tem um monte que é assim. Mas o Fluminense quer se arrotar, o presidente quer chegar na entrevista e arrotar transparências. Só que aí a gente fica descobrindo, aí você pergunta do valor do jogador, ele fala, não, tem cláusula de confidencialidade. Eu do Fortaleza não tem, não? Então como que o Fortaleza divulga o Fluminense, não? Ah, não, mas a gente divulga no balanço. Tá. Sabe quando sai o balanço? 1 ano e meio depois. O Terãs não tá nem mais aqui, a gente não sabe o valor do Terãs ainda. O Terãs vai aparecer o valor agora, no final de abril, início de maio. O Terãs já tá no Uruguai. Então assim, né? Voltando aqui, a gente gastou mais de 100 milhões de reais, talvez quase perto de 200 milhões de reais, e os jogadores que a gente foi buscar, além do Hércules, nenhuma unanimidade. Parte desses jogadores, e aí a gente entra na questão do valor, o valor pelo Everaldo nem é tão alto, e nem poderia ser tão alto. Porque o salário do Everaldo é consideravelmente alto, ele deve chegar aqui ganhando mais de 500 mil reais por mês. É o preço de um camisa 9 de Série A? É, mas lembrando, a gente tá pegando o terceiro reserva do Bahia. Pode dar certo e meter gol pra cacete. Por quê? Porque a carreira do Everaldo é, sim, de meter muito gol na Série A. 8 a 10 gols pra um atacante reserva? Pô, amigo, o Germancano fez isso no ano passado. No ano, considerando tudo. Óbvio, um ano muito ruim dele. No ano anterior ele fez 40 e pouco. Exatamente, por isso que eu confio no Germancano, por isso que ele ainda é o meu 9. Mas o que o Everaldo vai agregar de fato no Fluminense? O que o Everaldo traz de fato? Beleza, traz uma postura diferente no ataque, uma versão que o Germancano não tinha. Esse cara de fora da área, que consegue jogar. O estilo de jogo dele lembra do Cauã Elias, né? Não é necessariamente aquele 9 tuta, né? Aquele travadão lá dentro da área. Mas é inevitável que a gente fique comparando e que o torcedor comece a comparar o Everaldo com o Cauã Elias diretamente. Falar, venderam o Cauã Elias pra ficar com o Everaldo. E uma coisa não inviabiliza a outra, gente. O Fluminense inicia esse mercado, vocês vão lembrar, num domingo vaza o nome do Tiquinho, já até que deu, e a gente descobre que o Fluminense fez uma proposta pelo Isidro Pita. São jogadores com perfil mais ou menos parecido com o Everaldo. Jogadores que são centroavantes que saem da área, não necessariamente são trombadores lá dentro. O Fluminense já queria um centroavante desse perfil antes de vender o Cauã Elias. Sabe por quê? Porque a venda do Cauã Elias não foi surpresa. Todo mundo internamente já sabia, e todo mundo que assiste o Rede Tricolor já sabia, porque eu cansei de falar isso aqui, que o Cauã Elias não chegava no meio do ano tranquilamente no Fluminense. Ele era doido pra sair do Fluminense, e o Fluminense era doido pra vendê-lo porque sabia que ia entrar uma boa grana. Como entrou. A venda do Cauã Elias é um dinheiro alto pro Fluminense. Você pode dizer que não é alto pro Cauã Elias, pelo que ele merece. Mas pra dentro do orçamento do Fluminense é um dinheiro alto. Se do nada eu te dou um carro que vale R$1 milhão e você vende esse carro por 600 mil reais, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar, vendeu mal, mas 600 mil reais faz uma diferença danada na tua vida, não faz? É exatamente isso, Cauã Elias sendo vendido. Foi vendido por um preço abaixo do que poderia valer no futuro, abaixo do que teria potencial pra valer, mas o Fluminense precisa de dinheiro. Sabe por quê? Porque gastou mais de 100 milhões. Sabe o Cauã Elias? Ele vem também porque a gente gastou um dinheirão. Porque a gente pagou um bom dinheiro no Freitas. E o Wagner Leonardo tá saindo do Vitória agora por praticamente o mesmo valor. E é um bom zagueiro já adaptado no Brasil. Tô falando que é o Wagner Leonardo ou o Freitas, não. Tô falando só de uma comparação de alguns jogadores que saem de dentro do mercado brasileiro que o Fluminense não pescou. O Fluminense foi mal nesse mercado. O Fluminense fez uma leitura ruim de mercado nesse ano. A leitura da contratação do perfil de jogadores eu acho ok. Tinha que buscar jogadores mais na questão física mesmo. Mas o Fluminense nesse mercado comprou na alta e inexplicavelmente vendeu na baixa. No mesmo mercado. Então a questão do Everaldo e Cauã Elias não é uma questão de um pelo outro. O Fluminense não foi atrás do Everaldo porque perdeu o Cauã Elias. O Fluminense foi atrás do Everaldo porque tentou o Tiquinho, não deu certo, e porque fez uma proposta pelo Pita e o Red Bull pagou mais. É por isso. E o Richarlison e o Firmino não aceitaram entrar no delírio.
Everaldo não veio por 1 milhão e 200 mil. Não vem de historinha de Everaldo veio por R$1 milhão não, tá, gente? Everaldo vem por 4 milhões e meio. Porque se você tem um dinheiro a receber e você desconta esse dinheiro, você pagou esse dinheiro, pô. E tem um outro negócio também que aí eu acho que vale também. E você vê que eu já defendi a contratação, já critiquei a contratação, porque é assim que funcionam as coisas. Dificilmente uma coisa só tem um lado. É com esse 9 que a gente vai jogar o Super Mundial? Eu entendo essa reação. Eu até concordo, vai me incomodar olhar o Super Mundial, ver o Lelê lá com o 9 do Fluminense. Não faz sentido. Olha o que o Fluminense tá mostrando pro mundo e tal. Dito isso, o que mais me preocupa na temporada não é o Super Mundial. Sabe por quê? Porque o Super Mundial não pode ser a Recopa. Até porque a gente nem tem chance de ganhar tanto o Super Mundial igual tinha de ganhar a Recopa. A gente não pode ferrar a temporada inteira, fazer super contratações, se endividar igual um louco, pra entrar num delírio de se mostrar pro rico. Parece aquele pobre que vai numa festa, ganha R$1.000 por mês, vai lá e compra um terno de R$1.500, parcela em 10 vezes, que endividado, um ano inteiro comendo arroz, feijão e ovo, pra poder pagar aquele terno pra se mostrar pros ricos. Calma lá, né, gente? É óbvio que eu não quero ir passar vergonha no Mundial. Mas aí a gente vai ter que buscar contratações malucas pra valorizar um torneio que a gente não tem muitas chances de ganhar, que a gente vai pra poder competir. A gente tem que lembrar que jogador não assina contrato de um ano tão fácil assim, não. O jogador vai assinar contrato de 2, 3 anos. Era a minha crítica ao Rony. O Rony ia assinar um contrato longo com o Fluminense. E sabe que, deixa eu te contar um negócio, ano que vem não tem Super Mundial, mas tem salário pra pagar. Então assim, o Super Mundial, ele é um plus dentro da temporada. Ele serve pra agregar jogadores numa contratação, ele vai servir pra entrar uma grana, vai servir pra internacionalizar a marca do Fluminense, vai servir pro Fluminense expor e fazer uma espécie de network de marketing também no mundo do futebol. Vai ser uma experiência do cacete pro torcedor do Fluminense ver ele jogando contra a Borussia Dortmund, se Deus quiser, nas oitavas, nas quartas, vai ser legal pra cacete. Mas a nossa temporada não pode ser balizada só no Super Mundial, nesse delírio de meio de ano. A gente tem um Campeonato Brasileiro pra não ser rebaixado, pra jogar Libertadores no ano que vem. A gente tem uma Copa do Brasil pra de repente ser campeão. A gente tem uma Sul-Americana, um título que a gente não tem pra poder jogar. Não dá pra poder balizar a temporada no Super Mundial. Esse é o meu ponto crucial. Enfim. Falei bastante aqui do Everaldo. E amanhã tem vídeo de análise sobre ele, tá? Marinho Júnior já mandou um vídeo, lá o Puco do canal do Bahia. E aí a gente vai ver alguém de lá falando sobre o jogador. Tamo junto, tá? Espero que vocês tenham entendido isso daqui, cara, e não encarem como Gabriel defendeu a contratação ou Gabriel disse que o Everaldo não presta. Não é isso. Alguns jogadores dá pra você ter essa análise. Como eu falei, talvez o cara do Paulo Baia pudesse ter essa análise. O cara não gosta de apostas. Eu gosto dessas apostas malucas assim, pelo menos 1 ou 2 por temporada. E beleza, o cara do Paulo Baia ele podia ter certeza de que não era jogador pro Fluminense. Eu acho que valeria a aposta. Mas aí ok, eu entendo. Agora o Everaldo não, gente. Vamos criticar, mas vamos criticar com lógica. Dizer que é um time de Série B pra um cara que faz de 8 a 12 gols por temporada jogando em Série A em times menores, porque só o Bahia do ano passado competiu na parte alta da tabela. Todos os outros times que ele jogou, é Chapecoense, é Atlético Goianiense, é o próprio Bahia de 2023 também não fez uma campanha tão boa. São times da parte baixa que ele entrega gols na Série A. Vai entregar aqui? Aí é uma longa história, meu amigo. Futebol é uma loucura. Futebol é uma loucura. Tudo que parece dar certo dá errado, tudo que parece dar errado dá certo. E aí a gente vê também, a gente faz uma análise depois. Mas vamos analisar antes da obra ficar pronta, mas vamos analisar com o mínimo de lógica também, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu.